É cinema absoluto. Homem-Aranha: Um Novo Dia finalmente foi lançado e já está sendo aclamado por todo mundo, né, como um dos melhores filmes do personagem. Mas será mesmo que é tudo isso? Ou a gente está tendo um grande exagero aqui? Será que esse filme tira qualquer dúvida mesmo sobre o Tom Holland no papel? Vem comigo agora nessa crítica sincera de fã para fã. Vamos lá. Galera, a verdade é que no momento em que a Marvel precisa mais do que nunca se provar, né, a gente tem um filme que está surpreendendo todos os fãs, né? A gente sabia que depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a gente tinha então essa chance perfeita deles recomeçarem mesmo de uma maneira diferente dessa vez, mais sólida e tal, e ainda mais próxima da essência do personagem dos quadrinhos que a gente gosta, né, que a gente já conhece. Mas ninguém esperava, né, que eles iam fazer do jeito que eles fizeram. Então será que a Marvel conseguiu dar a volta por cima ou o hype realmente não se comprovou? Então fala comigo, nerds. Eu sou o Lucas, roteirista e apresentador, e você está no Experiência Nerd, o seu refúgio no universo nerd, numa experiência sem fim. Então já comenta aqui a sua opinião sincera e se inscreve para receber mais vídeos da Marvel e vamos lá comentar sobre esse filme, porque para começar, né, eu acho que o que já me ganhou totalmente, ganhou muitos fãs também, foi a proposta desse filme, né, porque realmente apresentar uma jornada assim de isolamento do Peter e tal, que vai ser fundamental para o amadurecimento dele, né, como personagem. Tipo, na verdade, a gente vê até um amadurecimento da própria franquia aqui, né, em um momento e tal, que a gente está falando, porque esse personagem, ele verdadeiramente aqui, ele se prova o que ele tem que ser de fato, né? Porque é um personagem muito icônico, né? Muito rico dos quadrinhos, que a gente vê aqui um vislumbre melhor disso, um dos momentos mais influentes, um dos personagens mais influentes culturalmente, né? Que desde a estreia do Homem-Aranha, né? Ele foi a cara da Marvel e do universo de super-heróis também, como um todo, né? Tipo, ele se igualou ao Batman e ao Superman no nível de popularidade, qualidade, eles que reinavam os dois sozinhos, né? A DC reinava sozinha durante 20 anos antes da Marvel ter essa explosão com o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha ser lançado, e depois daquilo nunca mais ele deixou de ser o maior herói da Marvel. Então, tipo, ele tem esse nível de grandiosidade e esse tipo de personagem ele merece, né, um filme à altura. Ele tá nesse hall de personagens que ele não dá pra ter filme nota 6, né? Tipo, tem que ser filme nota 8 pra cima. Tipo, às vezes o pessoal esquece disso, mas a expectativa e a responsabilidade, ela tem que ser muito alta mesmo, né? Esse filme ele entrega isso de um jeito que eu não esperava, né? O Peter nessa jornada assim de solidão dele, tipo, é praticamente tudo sobre o Peter aqui, né? O momento dele, a perda da Tia May, como o Tom Holland conseguiu dar uma personalidade ainda mais interessante, né? Tipo, para ele junto do roteiro, que realmente ele dá uma precisão melhor nos diálogos, né? Dá mais profundidade, realmente é muito do que todo mundo queria ver mesmo, né? Tudo bem, tipo, eles esquecem, né, um ponto fundamental, que é o Tio Ben, de uma forma que eu não queria. Eu acho que eles deviam realmente voltar nisso, não tipo, que eles precisam mostrar a morte dele, mas é uma falha mesmo, porque você pode fazer isso, né, ser presente sem mostrar a morte do tio dele. E o diretor, os roteiristas, eles conseguem até mesmo com isso melhorar o que a gente teve antes também, melhorar muito, até mesmo momentos que a gente não teve também, que não foi desenvolvido, né, anteriormente nos outros filmes, momentos importantes, né? E quem assistiu já deve estar entendendo do que eu estou falando, algumas cenas assim com personagens importantes. Então o grande problema para mim mesmo, tipo, desses filmes também, muitas vezes foram os coadjuvantes, né? Esse diretor ele consegue resgatar, né, algumas coisas que estavam perdidas ali, pouco desenvolvidas, sem tanta substância, sem tanta camada, e consegue voltar aqui e fazer algo bom disso, tirar algo bom, né? Para mim, o grande problema desses filmes sempre foi também os coadjuvantes, né, que realmente não são bons. Eles realmente desperdiçaram aqui uma oportunidade. Não sei se é por questão contratual, né, eles não poderiam usar os personagens coadjuvantes clássicos, mas eu acho que não faz muito sentido, é mais para tentar ser diferente, imagino. Mas o grande problema para mim sempre foi o Ned e a Michelle, principalmente, né, desses personagens secundários, porque para mim eles sempre foram personagens temporários, sabe, tipo, descartáveis mesmo, que eles estão substituindo os outros, né, clássicos, como se realmente, né, eles só estão substituindo os outros clássicos que são muito melhores e 1000 vezes mais interessantes, né.
Tipo, até utilizando, inclusive, o nome Ned Leeds, né, que é importante para a história do Homem-Aranha, né, envolvendo o Duende Macabro e tal, mas usando aqui a skin do Gank Lee, que é o melhor amigo do Miles Morales, que nos quadrinhos pega muitas e muitas coisas do Peter, né? Muitos personagens coadjuvantes, mas o único personagem, assim, estreante que o Miles Morales fez, porque nem o tio dele, o Aaron Davis, ele é original, né, do Miles, porque ele assume também a identidade de Gatuno, mas o único personagem que o Miles tem, assim, mais de marcante, que é o melhor amigo dele, eles pegam a skin dele, o visual dele, aí mistura com outro personagem do Clarim Diário, o Ned Leeds, e faz esse Ned Leeds aí, esse amigo do Peter Parker, que não tem, tipo, muito o que fazer, entendeu? Ele tá nesses 4 filmes e não tem nenhum arco interessante para ele acontecendo, né? Do mesmo jeito a Michelle Jones, né? Que eles ficam aqui usando a sigla MJ só para considerar como se ela fosse uma Mary Jane, né? E fazer essa mesclagem, só que na verdade ela é mais uma inspiração naquela personagem Michelle Gonzalez, que já dividiu o apartamento com Peter, né? Então, tipo, eles juntam esses dois personagens, né? Faz essas mesclas assim, que, tipo, pra mim é um desperdício completo, né? Tipo, e quando eles usam os personagens originais, aparece essas coisas aí, essas anomalias, como esse Flash Thompson aí, que, tipo, não dá, olha, sério, olha só pra isso. Não dá pra levar a sério uma coisa dessa, né? Então, tipo, realmente, até quando eles pegam os personagens clássicos, eu fico até com medo. Só que agora com esse novo diretor, realmente eu tenho esperança de que eles podem melhorar e fazer novos personagens, como o Tom Holland já confirmou que vão entrar novos personagens em próximos filmes. Então o núcleo de relacionamento do Homem-Aranha é muito rico, né, nos quadrinhos, para se contentar com esses dois, com a Michelle e com o Ned. Tipo, e ainda mais em 4 filmes, né? Eles podiam ter feito tanta coisa que eles não fizeram, né? Mas, tipo, enfim, nos quadrinhos também a Gwen e o Harry, muita gente esquece, mas eles só aparecem na faculdade, né? Então ainda dá tempo deles recuperarem isso. Mas, tipo, diferente do que eu pensava, tipo, eu tava errado em achar, pelo menos, né? Tem que dar o braço a torcer aqui, que esses personagens seriam horríveis se eles voltassem. Porque eles conseguiram aproveitar razoavelmente em Sem Volta para Casa, né? Pra ter a chance, assim, de reiniciar o personagem, Peter Parker, né? Mas, tipo, eu achava até por isso que eles não tinham motivo nenhum para eles voltarem. Realmente não tinha tanto, mas eles tinham a chance de ouro, né? De realmente trazer um recomeço para esse personagem. Mas aqui em um novo dia, por incrível que pareça, né? Os dois, o Ned e a Michelle, eles tiveram uma boa função, pelo menos, no filme para desenvolver o Peter, né? Tipo, ainda mais que o outro, né? Do Sem Volta para Casa. Porque agora eu sinto mesmo, né? Tipo, que eles podem finalmente seguir de outra fase para outra fase, né? E tudo bem que tem um momento duvidoso ali, né? Em aberto no fim do filme, mas, tipo, tirando isso, é realmente um novo dia, né? E se eles seguirem o que eles pretendem aqui, o que eles deixam claro que não tem mais volta, algumas coisas, eu espero que se mantenha assim, tipo, realmente vai ser o caminho o melhor possível, né? E o incrível é que esses roteiristas, né, que também são os roteiristas que estavam lá em Longe de Casa, que é muito complicado esse filme, né? É um filme ruim muitas vezes, e os roteiristas de Volta ao Lar, eles conseguiram evoluir ao longo dos filmes também, né? Dá pra ver um cuidado maior aqui, e com certeza eu só consigo pensar que é dedo do diretor, né? Principalmente nos diálogos entre o Peter e a Michelle, né? Porque eles conseguem dar uma conclusão que, tipo, não ficou em cima do muro ali totalmente, me surpreendeu também o nível dos diálogos ali bem mais maduros, né, que é o que eu queria, uma profundidade emocional, né, que o diretor, o John Watts, ele não conseguia fazer isso, né, ele não conseguiu fazer nos outros filmes. Tipo, então, do mesmo jeito, né, a direção, meu amigo, tipo, sem dúvida, esse diretor, o Destin Daniel Cretton, o do Shang-Chi, né, ele conseguiu se superar aqui, porque ele é um bom diretor, né? Ele se provou um bom diretor, porque ele sabe adaptar, pegando inspirações boas também, né? Como as HQs dos anos 70, dos anos 80, 90, né? Querendo colocar os vilões ali clássicos, né? Tipo, com alguns vilões diferentes e tal. E nos anos 90 também, essas poses, inspirações que ele tem, eu queria até ver mais, né? Da fase do Todd McFarlane. E até os mesmos jogos, né? Da Insomniac Games, da PlayStation, né?
Tipo, são inspirações mesmo, tipo, muito importantes, né? E outra inspiração muito importante são os próprios filmes do Tobey e do Andrew, né? Que realmente dá pra ver pelo próprio uniforme, que é perfeito, né? Esse uniforme o mais fiel possível que poderia ser, por exemplo, ao John Romita, né? A fase do John Romita clássica do Peter, né? Realmente tem muito deles ali, da HQ, e tem muito dos filmes do Tobey e do Andrew. Pegar o que deu certo em cada uniforme e juntar os dois. Por exemplo, é praticamente mesmo a união dos dois, as teias em relevo que aqui voltam, né, do Tobey, junto com aquele material, com aquelas sombras aqui no uniforme que é meio quadriculada, sabe? Essas texturas quadriculadas, parece que é um material parecido, né? O preto tentando replicar, pelo menos. A aranha do peito, que parece um pouco com a do Tobey Maguire, e das costas também. E até as linhas do traje, que são parecidas, as linhas aqui que vão pro ombro, né? São parecidas com o traje do Andrew, né? E, sério, pra mim, tipo, o traje mais fiel até agora para uma das fases mais conhecidas do personagem nas HQs, que é a do John Romita, que eu amo muito, né? E esse filme tem muito do Dítico também, né? Tem, querendo ou não, muitos conceitos do lado introspectivo da coisa que vem do Dítico, e eu acho isso muito bom, né? Essa ideia que se repercute muito nos dias de hoje, é muito identificável também, que é a questão do isolamento e realmente dele se fechar ali apenas no trabalho ou se negar a ter certas relações e ser uma pessoa um pouco mais complexa e complicada do que parece, que na verdade o Peter ele tem uns conflitos internos muito grandes que você tem que explorar, você tem que mexer nisso, você tem que cutucar isso ao máximo e tentar tirar em alguns pontos essenciais, algumas sutilezas, esse personagem que muitas vezes é bem humorado, mas dentro dele tem um conflito gigantesco, né? E o Steve Ditko conseguiu fazer isso como ninguém, e aqui eu acho que esse filme ele consegue de certa forma homenagear isso também. Do mesmo jeito também, né, tipo, a ação do filme, né, e as próprias cenas de ação do Shang-Chi do Shang-Chi já eram boas, né? E eu acho que até as cenas de web swing também dá pra ver essa inspiração clara nas cenas do The Amazing Spider-Man do Andrew Garfield. Dá pra ver também inspiração grande nos golpes e tal, e nos combos da Insomniac Games lá dos jogos da PlayStation. Dá pra ver aqui também no Peter, né? Com aquelas cenas mais de luta ali corporal. E até mesmo o entardecer ali, alguns momentos meio tom amarelado, ele tenta ali dar um vislumbre do que a gente tinha lá na época do Sam Raimi, né? Tem uma certa inspiração, você vê isso nos pôsteres, você vê isso nos banners, você vê isso nas artes oficiais. Então, tipo, é uma união de muitas coisas que os fãs gostam e que criou um visual mesmo, né? Sério, tipo, numa fotografia diferente também, né? Sério, tem vários momentos assim bem bonitos, né? Tipo, na tela e tal, com o Peter. Até um silêncio que é muito bom também. Tem algumas cenas de humor que não funcionam, pra mim, mas tem drama, tem mais silêncio também nas cenas. Não é só corte abrupto o tempo todo. O filme ele tem uma certa paciência para fazer as coisas e para contar a história que ele quer contar. Tipo, nos primeiros 5 minutos de cena do filme, você já vê um cuidado ali, né, de várias referências, mas que também faz sentido para mostrar a trajetória do Peter nesses anos que a gente não acompanhou, né, não é nada gratuito. Eu queria mais disso, né, com certeza tem cena deletada ali que eles podiam liberar depois, né, com certeza eu ia querer ver, e com certeza eles, com esse sucesso absurdo que esse filme está fazendo, eles vão tentar relançar, né, para realmente aproveitar ali, fazer mais dinheiro com isso, e quem sabe colocar as cenas deletadas para o pessoal ir assistir. Eu não duvido nada que façam isso, né? Eles relançaram Homem-Aranha Sem Volta para Casa, porque eles vão relançar esse também. Então, tipo, o tom humorado, né, do Homem-Aranha também tá muito presente aqui. Ele é mais situacional também. Ele não é tanto aquele humor forçado dos outros filmes que tinha em alguns momentos. Ele acaba sendo mais situacional em alguns momentos, né? Mas sem o Peter perder a confiança também, a inteligência que ele tem. Não é você depreciando o personagem, não é você tirando o sarro do personagem. Até quando a gente ri de algo que o Peter se meteu e passou uma vergonha ali, né, que nem quando ele vai ter que entrar no próprio prédio,
você vê que, tipo, caraca, olha o que o Peter tá passando. Mas não que você sente que ele é um perdedor. Você não sente que ele é um fracassado, entendeu? Você só sente que ele tá passando por um momento e por algo muito difícil, mas você vê que, no fundo, ele é um cara muito bom, entendeu? Então, tipo, diferente de todos os outros três, o Peter, ele parece mais sagaz mesmo, né? Tipo, ele não aceita ser deixado pra trás, assim, tipo, ou que tratem ele de qualquer maneira também, né? Tipo, uma coisa que fazia falta, se perdia nos outros filmes. Parecia que ele era muito bobo, inocente demais até, você podia passar a perna nele fácil, que não ia acontecer nada. Não que ele precise ser, tipo, nunca ser enganado, ainda mais nos primeiros filmes que ele era mais novo. Parece que o personagem ele não era autossuficiente, sabe? E sendo que ele é totalmente independente e ele sempre foi assim. O personagem não daquele jeito que era retratado muitas vezes, né? E aqui ele até dá umas tiradas e revolta contra o argumento e é esperto nas palavras dele contra o próprio chefe lá do controle de danos. Todos esses momentos assim fazem falta mesmo, né? Do mesmo jeito, até as pinceladas que eles dão em coisas específicas que às vezes os fãs entendem, gostam mais, como por exemplo quando acontece a cena da festa lá e ele sai meio realmente totalmente desnorteado do que aconteceu na festa do Ned e da Michelle, e ele vai soltando teia meio que sem ter para onde ir, sem saber o que fazer. E parece que era um daqueles momentos que você teria, por exemplo, na série animada dos anos 90, no desenho de 2008, né? Que ele só ia soltando teia e pensando nas coisas. Tudo bem que a gente não tem exatamente o pensamento dele ali o tempo inteiro, né? Apesar de você às vezes ter em primeira pessoa assim, ele falando por causa da carta, mas tipo, ali me deu muito essa sensação, né? Aí depois ele vai soltando teia sozinho à noite, né? Tipo, como meio que extravasando. Essa cena é incrível. Tipo, é uma cena muito silenciosa, mas não, tipo, é uma cena simples, mas que isso é muito Homem-Aranha, sabe? Nesses pequenos momentos assim de que realmente é o Peter com ele mesmo e você vê e que ele tá passando e gera uma identificação gigante porque você se vê nele também. Então, é nesses momentos pequenos que faz diferença e às vezes se a pessoa é fã, ela consegue entender porque vem muito do material base também, não só das HQs, mas também das séries animadas que levaram até muita gente conhecer o personagem, né? Que o meu caso foi das HQs e da série animada também, e junto com o filme do Tobey, né? Mas todos esses três, e os games também, a mescla, né? Aqueles games de PlayStation 2 que também eram muito bons. Mas, tipo, realmente, todos esses pequenos momentos só dá para você fazer se você realmente tiver um contato e tiver lido e tiver realmente dentro do universo do personagem, né? Sem isso você não consegue. Então aqui eles corrigem isso, né? E para mim eles aproveitam sim a oportunidade que o final do Sem Volta para Casa deu, né? Tipo, e tudo bem, eu ainda senti falta de algumas coisas, né? Como, por exemplo, o J. Jonah Jameson, ele sumiu aqui, eu acho que eles podiam ter aproveitado ele, ainda mais porque eu acho que eles perderam a chance de fazer o J. Jonah Jameson contratar o Escorpião ou fazer algo assim de realmente estar envolvido na criação do Escorpião, porque ele realmente está interessado em combater a ameaça do Peter Parker, né, como Homem-Aranha, né, que ele não sabe que é o Peter, mas enfim, ele combateu o Homem-Aranha, e ele também está interessado, né, nisso, porque e realmente isso aconteceu nas HQs e na série animada, né, dos anos 90. Ele realmente ter esse envolvimento com o Escorpião, então essa é a forma perfeita de trazer ele aqui para esse filme também. Aliás, o Escorpião podia ter mais papel aqui nesse filme, né? Porque ele sempre é colocado de escanteio, né, coitado. Demorou tanto para aparecer e quando apareceu, não foi o vilão principal do filme, né? E realmente, tudo bem que eles mandaram bem nas escolhas e conseguiram dar um papel bom para todo mundo na maioria das vezes, né? Tipo, conseguiram conciliar bem e equilibrar até com tanto personagem que tem no filme. Mas eu queria mesmo ver mais desse vilão, até como vilão principal, e porque o Escorpião ele tem tudo para ser um vilão melhor aproveitado, mas ele muitas vezes não é. E até os outros vilões também, como uma guerra de gangues ou algo mais urbano, né? Eu espero ver ainda outros vilões, como o Cabeça de Martelo, como também o próprio Wilson Fisk, como também outros vilões urbanos, assim, o próprio Lápide, né?
Tem muito vilão para aparecer ainda, que ainda não apareceu. O próprio Duende Macabro, mas aí eu espero que não seja o Ned Leeds, mas tipo, tem muito vilão bom que pode aparecer e que ajuda nessa guerra de gangues também, né? E mais uma outra surpresa também foi a policial, né? A Jean DeWolf, que foi uma surpresa boa, né? Porque apesar de algumas mudanças ali, né? Porque ela não parece tanto a personagem assim das HQs, ainda assim eu gosto de ver ela porque ela tá numa das histórias mais marcantes do Homem-Aranha, né? E abre margem para eles explorarem isso no futuro também, né? Então podia muito bem também, querendo ou não, falando até aproveitando para falar sobre o Hulk, né? Que é outro ponto desse filme, que é um ponto bom, eu gostei do Hulk aqui, mas podia muito bem ceder espaço também pro Lagarto, né? Porque o conflito dele é muito parecido, né? Faria mais sentido pro Peter até ter ele como professor, né? Mas o Lagarto do Andrew, né? Já tinha aparecido lá no Sem Volta para Casa, imagino que eles não iam querer repetir, né? Então esse é um problema até que eles vão ter, mas eu acho que eles aproveitaram para dar espaço então pro Hulk, até porque o Hulk não pode ter um filme solo por causa da distribuição da Universal, né? Tem os direitos autorais para distribuição pelo menos, né? Então a Marvel de novo utilizou ele aqui, né? Mas do mesmo jeito que o diretor ele conseguiu dar um recomeço pro Peter, pro Homem-Aranha aqui no filme, ele conseguiu também resgatar o Hulk, né? Que estava totalmente de escanteio e tipo totalmente desperdiçado nos últimos filmes, né? E aqui ele voltou para esse Hulk raivoso, que tem um conflito bom, é bem pouco, eu queria mais cenas, basicamente todas as cenas estão no trailer, né? O que acaba sendo bem ruim, porque a Sony sempre faz isso, revela muito. Desde a época do The Amazing Spider-Man 2, nos trailers finais, ela revelava muito, a gente acompanhou no XPN aqui, então, tipo, indo para os problemas também, a gente tem esse lado, né? A participação secreta do filme, da outra personagem especial, né, dos Vingadores. Eu acho que destoa bastante, né, um ponto mais gratuito, assim, para facilitar o roteiro, ter uma conveniência ali, né, mas, tipo, é um ponto que eu acho que foi mais negativo, mas, tipo, algumas piadas no Ned também, né, pra mim não funciona tanto. Eu acho que até corrobora com o que o Tom Holland falou, que esse filme ia ter umas cenas a mais que eles regravaram para adicionar mais humor no filme, mas eu acho que não precisava em alguns pontos. E até o lado do terror, da mutação do Peter, eu acho que foi bem desenvolvida, não faltou desenvolvimento, mas eu acho que eles poderiam ir além nisso, e o Tom Holland confirmou que eles pensaram em ir além, né, como eles fazem lá na série animada dos anos 90, né, de evoluir a mutação, só que pelo visto do filme ser PG-13, dele ser para crianças também, eles não queriam perder esse público e de repente assustar e fazer com que os pais não levassem as crianças para assistir, porque querendo ou não, isso é um negócio, né? Eles vão querer fazer a decisão também para ter o mais dinheiro possível, mas eu com certeza queria ver uma evolução ali na mutação maior, né? Mas tipo, o filme ele era para ser, eu acho que muito mais melancólico, mas pelo que eles fizeram, quando eles conseguiram de editar esse filme, até que eles conseguiram entregar um filme muito coerente e muito equilibrado. Para fechar, o grande mistério, né, tipo, do filme é a atriz Sadie Sink também, né? Como eu já imaginava, muitos rumores diziam, ela consegue surpreender muito e até independente de qualquer personagem, né, que ela fosse fazer, ela é uma ótima atriz, então eu sabia que ela ia mandar bem. Independente de qualquer personagem que fosse dar para ela, não seria a minha escolha o personagem que eles deram, né, mas ó, o que a Marvel fez no fim das contas, mas tipo, tudo que eles entregam aqui pra ela, ela dá um show, então não tenho o que reclamar dela, né? E falando também, então, sobre esse filme, como que ele impacta o MCU, dá pra fazer um vídeo próprio sobre isso, né? Mas é muito bom ver como que eles conseguem, né, fazer mesmo um filme como esse, né, que tem conexões com o universo, tem o Hulk aqui, tem uma apresentação muito importante para o que vai ser o futuro do MCU, mas, tipo, ao mesmo tempo, eles conseguem fazer um filme que funciona por conta própria e que conta, sim, uma história do Homem-Aranha. É um filme próprio do Homem-Aranha, apesar do diretor conseguir equilibrar isso muito bem, né? Então ele consegue fazer para mim isso perfeitamente, equilibrar a questão do universo e equilibrar também o que é ser um filme do Homem-Aranha. Então, para mim, sem dúvida, é o melhor filme disparado do Homem-Aranha do Tom Holland, né? A gente pode até pensar num ranking aqui dos filmes do Tom Holland, né? E com certeza eu quero que o Tom Holland e esse diretor volte e se mantenham para mais filmes, né? Mas agora me diz você, o que você achou desse filme? Você concorda ou discorda? É o melhor filme do Tom Holland ou isso é exagero? O que você queria ter visto nesse filme que não viu e o que você quer
pro futuro a partir de agora, né? Lembrando que tem uma cena pós-crédito que já indica o que vai ser o futuro do Peter, né? Quando ele vai aparecer de novo. Então comenta suas teorias e não vai embora ainda. Confira também esse outro vídeo aqui que tá demais e eu te vejo em alguns segundos. Até mais.